Olá, eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história da líder revolucionária russa, teórica do feminismo marxista e militante ativa da Revolução Russa, Alexandra Kollontai. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação quando você deixa agora no comecinho do vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito por aqui e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E se você quiser também ser um apoiador do canal ou do projeto Mulheres na História, que é esse projeto onde eu conto histórias de mulheres muito importantes para serem esquecidas ou apagadas da nossa luta, eu vou deixar o link do meu Apoia-se aqui na descrição do vídeo junto com o meu Pix, caso você queira contribuir. Dito isso, agora roda a nossa vinheta. Alexandra Mikhailovna Kollontai nasceu em 31 de março de 1872 em uma família da alta aristocracia russa de São Petersburgo. O pai foi general de origem ucraniana e a mãe camponesa de origem finlandesa. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre a Kollontai, eu descobri que o sobrenome dela é um sufixo patronímico russo, ou seja, Mikhailovna significa filha de Mikhail. Ao contrário do que muitos esperariam, ela se afastou dessa realidade aristocrática e se juntou à luta contra as injustiças do sistema patriarcal e capitalista. A pressão das expectativas sociais e a rigidez da sua classe social foram alguns dos fatores que a levaram a buscar novas formas de entender o mundo, e especialmente a opressão das mulheres. Um exemplo disso na sua própria vida é que a sua família evitou durante muito tempo que ela tivesse acesso aos estudos e ela teve que ser autodidata até os 16 anos de idade. Foi só em 1890, aos 18 anos de idade, que a Kollontai pôde ir para a universidade, que foi, no caso, a Universidade de Zurique, na Suíça, onde teve o primeiro contato com o movimento socialista e com os escritos de Marx e Engels. Esse encontro com teorias marxistas foi definitivamente um divisor de águas na vida dela, pois a partir daí ela dedicou a sua vida à luta revolucionária. Em 1892, aos 20 anos de idade, casou-se com Vladimir Kollontai, um jovem oficial do exército e que era um primo distante, com quem teve um filho chamado Misha. Como falei antes, ela teve contato com os movimentos socialistas ainda na Universidade de Zurique, só que foi só nos anos seguintes que a Kollontai definitivamente se juntou ao movimento revolucionário, se especializando em como que as mulheres poderiam ser emancipadas dentro do contexto da luta de classes. No início, ela simpatizava com o socialismo agrário do populismo, um movimento que na época realizava ataques diretos contra as aristocracias dirigentes russas. A partir de 1896, seu olhar ficaria mais crítico e definitivo para o marxismo e a economia política, que foi basicamente o que a conectou com as raízes da luta de classes. Para ela, a opressão das mulheres estava intimamente ligada com o sistema capitalista. E só com a Revolução Socialista seria possível erradicar todas as formas de opressões que as mulheres vivenciavam enquanto subordinadas na sociedade. Durante esse período, Kollontai se envolveu com diversos grupos revolucionários e, inclusive, ela foi fundadora do Partido Operário Social Democrata Russo. E ela também começou a se aprofundar nas primeiras revistas marxistas legais na Rússia, Nachala e Novaya Slova. Essa leitura foi essencial para a formação teórica e política da Alexandra, e foi a partir delas que ela se engajou ativamente nas lutas das causas operárias. Ela passou a integrar um grupo de apoio aos grevistas do setor têxtil de Petrogrado, uma greve que envolvia 36 mil operários. E viu de perto as contradições do sistema capitalista na sua forma mais violenta e brutal, refletindo profundamente sobre as questões tanto da classe trabalhadora quanto das mulheres dentro desse sistema. Em 1898, publicou seu primeiro estudo sobre psicologia da educação, preparando o terreno para os estudos que viria a seguir. Ela foi depois para Zurique, onde se dedicou aos estudos da economia. E nesse processo foi se afastando de leituras e ideias revisionistas
como o de Bernstein, passando a se alinhar com os marxistas ortodoxos que conhecia enquanto viajava para o exterior, como Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lafargue e Plihanav. Em 1899, ela viajou para a Inglaterra para estudar sobre o movimento operário britânico e se deparou novamente com as contradições de uma sociedade capitalista avançada. Essa experiência a fez voltar para a Rússia ainda mais afirmada sobre o seu marxismo revolucionário. Durante o conflito entre a aristocracia russa e o povo finlandês, Alexandra se colocou ao lado dos revolucionários finlandeses e, em 1900, publicou artigos sobre essa questão, muitos deles com uma forte base econômica e estatística. Quando Alexandra voltou à Rússia em 1903, a divisão do Partido Operário Social-Democrata Russo já estava muito bem definida. A divisão entre bolcheviques e mencheviques já estava consumada. Embora ela simpatizasse com os bolcheviques, ela não conseguiu se alinhar completamente com nenhum dos dois grupos, pois a sua admiração por Plihanav, um dos líderes mencheviques, a impedia de tomar essa decisão. Ela entendia que a luta pelo socialismo não se limitava a apenas uma única vertente, e que divergências dentro do movimento operário eram normais e faziam parte da construção do processo revolucionário. Em 1905, durante o chamado Domingo Sangrento, quando a manifestação dos trabalhadores em direção ao Palácio de Inverno foi brutalmente reprimida pelas tropas czaristas, Alexandra viveu na pele a violência do sistema czarista. Ela testemunhou a carnificina contra os operários desarmados, e essa cena se tornou um marco violento em sua memória, reforçando sua determinação em derrubar o regime e lutar pela emancipação das classes oprimidas, especialmente as mulheres. Alexandra se envolveu cada vez mais na luta revolucionária, juntando-se ao grupo bolchevique em Petrogrado e trabalhando na imprensa clandestina. Ela também contribuiu para a unidade de ação entre os partidos social-democratas da Rússia e da Finlândia para derrubar o sistema czarista. Foi uma das primeiras a perceber a importância de organizar as mulheres operárias, convocando-as para comícios específicos e ajudando a estabelecer as bases de uma organização revolucionária que colocaria as mulheres no centro da luta. Ela entendia que sem a participação das mulheres, a revolução seria incompleta. E convenhamos, ela estava certíssima, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Em 1906, Alexandra começou a se distanciar um pouco dos bolcheviques por conta de discordâncias que ela tinha, principalmente sobre a participação institucional na Duma e também sobre o papel dos sindicatos na revolução. A partir daí, ela se alinha à fração menchevique, onde militou até 1915, defendendo suas posições sobre a revolução e o papel das mulheres na luta socialista. Ela acreditava também que o movimento revolucionário deveria ser flexível e entender as contradições e especificidades de cada momento histórico. Mas, claro, sem perder de vista o objetivo final, a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista, mas que fosse, de fato, inclusiva e libertadora para as mulheres e para toda a classe trabalhadora. Entre 1908 e 1917, Alexandra viveu em exílio, passando por diversos países como Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Dinamarca, Noruega e Estados Unidos. Mas esse período de exílio não foi de descanso e muito menos de férias. Foi de intensa atividade política, com Alexandra se posicionando firmemente contra a guerra imperialista. Em 1915, ela se une novamente ao grupo bolchevique liderado por Lenin, reafirmando a sua fidelidade à causa revolucionária, e é detida em 2 ocasiões, uma na Alemanha e outra na Suécia, por fazer propaganda contra a guerra, que para ela e para muitas feministas marxistas representava mais uma face da opressão capitalista. Com o triunfo da Revolução de Fevereiro de 1917, Kollontai retorna à Rússia e se torna uma figura crucial no movimento bolchevique, se tornando inclusive a primeira mulher a ser eleita no Comitê Executivo Soviético de Petrogrado. Sua posição estratégica foi muito importante para consolidar a presença feminina no processo revolucionário. Pouco tempo depois, ela seria eleita no Comitê Executivo a nível pan-russo. Sua grande luta foi integrar
ligar a libertação e emancipação das mulheres com a Revolução Socialista. Algo que, honestamente, até então, muitos líderes socialistas e bolcheviques negligenciavam. E vamos ser honestos, até hoje existem alguns comunistas que negligenciam a pauta das mulheres considerando identitária. Agora voltando a Kollontai, no entanto, ela não seguiu a linha majoritária dos bolcheviques, que em primeiro momento, ofereciam apoio crítico ao governo provisório de Kerensky. Alexandra se colocou ao lado de Lenin, defendendo as teses de Abril, que lançavam a base da Revolução Socialista que viria em outubro. Em resumo, para quem não sabe, as teses de Abril foi um conjunto de propostas que basicamente orientaram a Revolução Russa. Elas defendiam a tomada do poder pelos sovietes, a transformação das guerras imperialistas em guerras civis revolucionárias e a imediata saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lenin também propôs a redistribuição das terras para os camponeses, o controle operário sobre a produção e a criação de um governo baseado em conselhos populares, desafiando a liderança do governo provisório. Kollontai e Lenin sabiam que a revolução não poderia esperar e que a classe trabalhadora deveria assumir o poder imediatamente. Alexandra também sempre deixou muito claro que não se limitava a desejar e reivindicar reformas dentro do sistema capitalista, mas pela construção de um novo mundo, onde o capitalismo fosse derrubado e as relações de gênero fossem radicalmente transformadas. Após ser eleita para o Comitê Central no 6º Congresso, Alexandra acabou sendo presa pelo governo de Kerensky. Ela passou algum tempo na prisão, mas acabou sendo liberada um pouco antes do levante revolucionário. Quando finalmente se concretizou a Revolução de Outubro, Alexandra estava na linha de frente da ação bolchevique. Durante esse período, ela foi indicada em 3º lugar na candidatura bolchevique na Assembleia Constituinte. E logo se tornaria comissária do povo para assuntos de bem-estar social, um cargo crucial para a implementação de mudanças sociais que o novo governo pretendia. Ela teve a oportunidade de aplicar suas ideias de libertação e emancipação das mulheres. Uma das primeiras medidas tomadas foi a criação de instituições de apoio a mulheres, como creches, cozinhas comunitárias e centros de apoio à maternidade. Além disso, ela também foi uma grande defensora do amor livre, que se gera polêmica em 2025, imagine em 1917. Kollontai acreditava que a sexualidade das mulheres não poderia ser uma prisão, que as mulheres deveriam ter o direito de viver sua sexualidade de forma autônoma, longe dos grilhões da moral burguesa. Em 1917, ainda no calor da Revolução, Alexandra se casou com Pavel Eldibienko, um jovem marinheiro de origem camponesa. Em 1918, Alexandra foi uma das principais organizadoras do primeiro Congresso da Mulher Trabalhadora na Rússia, um evento histórico que resultou na criação do Genotdel, um organismo dedicado a promover participação das mulheres na vida pública e nas lutas sociais, como a alfabetização das trabalhadoras. Além disso, ela se integrou ao conselho editorial da revista Comunística, Mulher Comunista, uma publicação que visava educar e mobilizar as mulheres para a Revolução Socialista. No mesmo ano, no 7º Congresso do Partido Bolchevique, Kollontai se opôs à assinatura da Paz de Brest-Litovsk, um tratado de paz entre a Rússia e as potências centrais durante a Primeira Guerra Mundial. Kollontai considerava uma medida que abria concessão ao imperialismo. Essa discordância, infelizmente, fez com que ela perdesse o seu lugar no Comitê Central. Mas, obviamente, que isso não a fez recuar. Ela sabia que a luta pela verdadeira revolução era muito mais importante do que uma posição de poder. Em 1920, Alexandra foi designada a organizar as mulheres de uma maneira estratégica dentro do partido. Um cargo também muito estratégico, né? Dado que ela só acreditava que a verdadeira revolução socialista só aconteceria com a plena participação das mulheres. No mesmo ano, Kollontai escreveu seu famoso trabalho A Nova Mulher e a Moral Sexual, onde defendia que a opressão das mulheres estava ligada diretamente à moral burguesa e via a sexualidade feminina de forma restrita e punitiva. Ela propôs que para as mulheres realmente se libertarem, seria necessário desconstruir as normas sociais que as aprisionavam, especialmente no que tange o casamento e a maternidade. Kollontai argumentava que o casamento monogâmico, na forma que existia no sistema capitalista, era uma forma de escravizar as mulheres. Para ela, o socialismo traria uma nova moral sexual, mais aberta, mais livre,
e menos vinculada a interesses patrimoniais. Em janeiro de 1921, Alexandra se uniu à oposição operária, liderada por figuras como Alexander Shliapnikov e Sergei Pavlovich, e que propôs um controle operário mais direto sobre as instituições e a produção, desafiando as tendências autoritárias que já começavam a se consolidar. Alexandra também escreveu um opúsculo intitulado Oposição Operária, expondo as posições dessa fração, alertando contra os perigos de degeneração burocrática que ameaçam o partido e propondo um modelo de revolução que fosse, de fato, operário e popular. A oposição operária foi dissolvida no 10º Congresso do partido, mas, novamente, isso não fez com que Alexandra desistisse da revolução da classe trabalhadora e a emancipação das mulheres. Ela continuou até o fim da sua vida defendendo uma revolução que não fosse apenas uma mudança de poder, mas uma transformação radical de todas as relações sociais. Após a Revolução Russa, Alexandra foi enviada para a Noruega, onde se tornou a primeira mulher diplomata da União Soviética. Durante seu tempo no exterior, ela continuou a defender as suas ideias socialistas e feministas, mas também se distanciou das linhas que discordava de Stalin e que já começava a tomar forma na União Soviética. A repressão aos dissidentes aumentava e Kollontai, que se opunha abertamente a tudo que discordava de Stalin, foi afastada das principais esferas de poder. Sua postura bem crítica a colocou numa posição delicada, mas nem por isso ela se afastou das suas convicções. Nos anos seguintes, ela continuou com a sua militância política e social, embora suas ideias se tornassem cada vez mais marginalizadas dentro do Partido Comunista Soviético. Em 1924, ela foi promovida e encarregada de negócios e ministra plenipotenciária soviética na Noruega. Mais tarde, ela foi transferida para o México, onde ficou de 1925 a 1927, antes de retornar à Noruega de 1927 a 1930. E finalmente ser transferida para a Suécia, onde permaneceu até sua reforma em 1945. E olha só, a partir de 1927, ela passou a alinhar-se com os seguidores de Stalin, após publicar um artigo radical criticando a oposição unificada no famoso jornal soviético Pravda. Ao longo das décadas seguintes, Kollontai foi uma das poucas figuras que participou do Comitê Central Bolchevique de 1917 que sobreviveu, conseguindo evitar qualquer acusação de traição. Mesmo assim, a sua sobrevivência foi marcada por um grande custo emocional, porque assim como os seus amores de vida, diversos camaradas de luta também foram executados. Mas Alexandra nunca levantou a voz contra esses processos. E, em vez disso, se esforçou ao máximo para conseguir ajuda para os seus amigos, apelando para figuras como Molotov. Em 1952, um pouquinho antes da sua morte, ela recebeu uma advertência do Ministério de Relações Exteriores, pedindo para desistir dos seus apelos que incomodavam o Comitê Central. Ela foi advertida a parar de pedir pela libertação dos seus amigos, mas continuou sua resistência, mesmo quando seus apelos em grande parte foram ignorados. Alexandra Kollontai faleceu em Moscovo em 9 de março de 1952. Sua obra teórica continua a influenciar ao longo dos anos diversos pensamentos e reflexões sobre o feminismo marxista, o socialismo, os direitos das trabalhadoras e a construção de uma nova moral sexual, mais livre e mais igualitária. Até hoje, o seu pensamento é referência para feministas marxistas que acreditam que a luta do feminismo deve ser, antes de tudo, uma luta contra o capitalismo e pela transformação profunda da sociedade. Alexandra Kollontai, portanto, é uma mulher revolucionária que percebeu as conexões profundas entre o feminismo e o socialismo. Claro, as interseções de opressões de classe e gênero. E como eu falei antes, a sua luta não era por uma igualdade dentro do sistema capitalista, como as sufragistas burguesas, que defendiam exatamente isso naquela época e que eram muito criticadas por Kollontai em suas obras. Ela sempre falava na transformação radical da sociedade, onde as mulheres, assim como os trabalhadores, conquistariam a sua verdadeira libertação. A sua trajetória é uma lição de como o feminismo marxista se constrói, na prática, com base na luta de classes,
e na busca por uma sociedade sem opressões. O que Kollontai nos deixou é um exemplo de como o feminismo e o socialismo devem caminhar juntos, pois apenas juntos nós conseguiremos construir um mundo verdadeiramente igualitário. A emancipação das mulheres será uma das bases da transformação revolucionária da sociedade. A mulher que for verdadeiramente revolucionária deve entender que a libertação das mulheres não pode ser separada da libertação de toda a classe trabalhadora. E caso você queira conhecer um pouco mais do que ela pensava e ler os seus escritos e suas obras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de livros do marxistas.org com os seus artigos, que também, além dos artigos dela, tem da Clara Zetkin, da Rosa Luxemburgo e outras feministas marxistas muito importantes para o movimento feminista, além, claro, de outras referências bibliográficas que você pode se aprofundar um pouco mais sobre a história dela. E recentemente, por conta do 8 de março, a Boitempo também lançou o livro Kollontai, Desfazer a Família, Refazer o Amor, que conta de maneira mais aprofundada sobre a história dela, e também vocês podem conhecer um pouco mais sobre o seu pensamento revolucionário. Eu particularmente achei muito legal, porque aqui no final você tem várias fotos da Alexandra Kollontai, desde pequenininha até mais velha. Eu adoro esse tipo de material, sabe? Porque daí depois eu consigo compartilhar com vocês algumas informações que estão dentro desses livros. Por acaso, você já tinha conhecido a Alexandra Kollontai ou teve contato com algum dos seus escritos, com o seu pensamento revolucionário? Eu quero saber aqui nos comentários. E também, se você tiver mais informações relacionadas aos processos revolucionários que eu citei aqui no vídeo, não hesite em deixar aqui nos comentários, porque ajuda bastante a esse vídeo ser ainda mais educativo, mais informativo e mais produtivo para quem está nos assistindo. E se você não deixou o seu like lá no comecinho do vídeo que eu te pedi, deixa agora, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Se quiser também que eu conte a história de alguma mulher que você acha que falta contar aqui no canal, deixa também aqui nos comentários, que eu anoto todas as mulheres que vocês indicam aqui para eu pesquisar e criar conteúdo sobre elas. E também, se você quiser apoiar o projeto Mulheres na História, apoiar o meu canal, aqui na descrição do vídeo tem o nosso link do Apoia-se e também o Pix, caso você queira contribuir. Dito isso, até o próximo vídeo.